Questão hoje então é com uma bacia com caixa acoplada. Isso aqui é da casa da minha mãe, né? Então é assim, o cara resolve na casa do cara, na casa da mãe, na casa dos parentes, enfim. Então sempre pode ter alguma coisinha. Então essa aqui já é um pouco mais moderna, já é com descarga dupla, né? Para 3 e 6 litros. Mas pode ter descarga simples, que é a total 6 litros, né? E tanto pode ser adaptado, porque a caixa em si não muda, ela é padronizada, né? O que vai mudar é a válvula aqui. Então o que acontece? A caixa aqui tem um mecanismo, são duas peças aqui dentro. Nós temos a válvula e temos aqui a boia. A boia é o controle de entrada da água, que tem diversos ajustes aqui, dois ajustes, né? Tem um ajuste mais fino aqui em cima. E tem um ajuste no meio da peça também. Isso depende muito do modelo. Vai ser substituído por esse aqui. E essa aqui é a válvula propriamente dita. Também é descarga dupla. Veio um kit. Hoje em dia a gente já compra kit completo. Essas coisas não costumam valer muito a pena consertar, salvo numa emergência que não tem as peças para substituir. Mas vocês podem ver que, ó, esse aqui é de um jeito, né? Essa aqui é de outro. Mas o princípio é sempre o mesmo. E aí varia conforme o modelo, mas também tem ajustes, mas tudo isso no próprio manualzinho do pacote vai explicar como fazer, como colocar. O kit geralmente vem completinho, com as borrachas, e é bom substituir tudo. No caso aqui, o problema eu identifiquei, está na boia. A água ainda está ligada, o que acontece? Aqui ela encheu, mas ela provavelmente está com algum problema, está com sujeira na parte de entrada aqui. Tá? Que daí não está entrando água, então normalmente a boia são duas coisas que acontecem. Ou algum tipo de sujeira que pode ser aqui, ou onde entra o flexível, nesse caso aqui, né? Aqui onde vem a água da parede, entra aqui. Esse caso aqui, possivelmente, pelo que eu dei uma olhada, está com sujeira. Mas como é uma coisa que às vezes posso não dar problema de novo e essa sujeira pode ter danificado as borrachas ali, então não vale a pena fazer um quebra-galho aqui, porque pode dar problema de novo, eu não estar aqui, isso fica vazando água e não é interessante. E vou trocar também a válvula, que é a descarga propriamente dita, porque a minha mãe me relatou que ela não tá fechando muito bem, então vou trocar tudo. Mas de uma forma geral pode ser trocado ou uma ou outra. O que eu vejo mais a problema é a válvula, a boia geralmente dá menos, das vezes que eu tive que mexer, mas isso é uma experiência própria, talvez não seja o caso. Na dúvida, troca tudo, mas o que pode ser feito de teste para saber o que rola aqui? Como é que eu sei que a válvula está com problema? Eu posso deixar a caixa encher, porque às vezes pode ser problema dos dois, ou só um ou só no outro. Nesse caso aqui, o problema que eu identifiquei realmente está na boia, mas como ela me relatou que ela não está fechando muito bem, eu troco ela também. Quando é que eu sei que é problema aqui? Quando os botões travam, não voltam, né? Pode ser com algum problema no mecanismo, ou quando ela não está fechando direito. Como é que eu consigo verificar isso? O botão travado a gente vai perceber, aperta, ou ele não volta, ou volta e a caixa ela não para, a descarga não fecha. Ou fica um vazamentinho. Como é que eu posso testar para ver se o problema é nessa peça? Eu encho a caixinha, fecho o registro de entrada, pode ver que ela está cheia. Tanto é que eu identifico que ela não está com problema de vazamento na válvula, porque a caixa está aqui, já está cheia. Então ela realmente não está com problema de vazamento nela. Só esse problema que foi me relatado da questão dela não estar fechando direito. O problema aqui em si está na boia. A água está ligada, mas eu vou apertar aqui, que seria para ela descer. E não está tendo entrada de água. Porque se eu fizer um deslocamento nela aqui, ó, dá até de ver um barulhinho agora. Ó, então ela está com um probleminha, possivelmente sujeira. Só que é aquela coisa, com esse tipo de problema já vale a pena trocar essa peça. Então são duas questões, ou pode não estar entrando água, como é o caso que está acontecendo aqui, ou ela pode não estar fechando e a água vai continuar correndo, ou ela continua correndo por esse ponto aqui, que é próprio para isso, que na hora que dá descarga dessa ela começa a descer água aqui, ou isso aqui ele transborda e fica correndo água o tempo todo. Então são os dois problemas que pode dar com essa peça. Ou não está entrando, ou a boia não está fechando completamente. E aqui no caso, o meio de testar mais simples, né, é fechar o registro e ver se ela esvazia. Aqui pode ver que ela não está esvaziando, e ela estava trancada aqui, então vou partir para a manutenção. Vou trocar as duas peças. Isso aqui
é abrir os pacotes, seguir o manual, não tem segredo. As únicas duas coisas que se observa é o seguinte, que é interessante. Eu vou fechar o registro, só que como eu não sei se o registro aqui é um registro de gaveta ou se é um registro de pressão, que eles são, a função é a mesma, mas eles são diferentes, tá? O registro de gaveta, ele nunca fecha 100%, então é interessante, na hora que desmontar, que é o que eu vou fazer agora, eu vou tirar o flexível ali, só daqui, não tem necessidade de tirar da parede, ele não está com problema, a não ser que ele tenha problema. Pode acontecer, às vezes, na hora de mexer, está meio ressecado e acusar algum vazamento, isso aí acontece. Então tem que ficar atento na hora que for fazer uma manutenção, que às vezes vai mexer aqui e vai ter que trocar esse flexível. Então ainda está no horário que eu posso ir numa loja de peças e resolver o problema caso dê problema nele. Então isso também não é incomum de acontecer, tá? Mas de um modo geral, essa peça aqui, ela geralmente, essa aqui ainda precisa de um adaptador, mas tem algumas que já liga direto na parede. Então aqui, se for mexer, tem que ter uma veda rosca, precisa de veda rosca, mas essa parte que vai aqui não precisa, tá? Por quê? Porque dentro dessa peça aqui, lá na parte do fundo tem uma borrachinha de vedação. Então, à medida que aperta, automaticamente a borracha veda. Então, não precisa de fita veda rosca na parte interna aqui. Esse aqui é semelhante. Nessa parte aqui, ele é dividido. Isso aqui é uma emenda. Não precisa de fita veda rosca aqui. Foi colocado, desnecessário. Porque ou a pessoa que colocou não sabia, ou estava já com algum problema. Agora, nessa aqui que vai, realmente aqui precisa de fita veda rosca. E o interessante, que é o que eu vou fazer aqui, eu estou sem a peça adequada, mas eu fiz a adaptação. Eu vou fechar o registro. E como eu não sei se é um registro que fecha totalmente, mesmo sendo um registro de pressão, às vezes ele está com o kit de reparo não está bom, e pode ocorrer um vazamento. Então eu vou fechar e vou colocar essa tampinha improvisada aqui. Tem umas mais apropriadas, mas era o que eu tinha no momento aqui. A mais apropriada é aquela que normalmente fica na parede. Quando se vai no local, tem aquela tampinha direto na parede. Então tem dois tamanhos, que é meia polegada ou 3/4. O que eu conheço aqui desses sistemas de flexível é tudo meia polegada. Então é sempre bom ter uma dessa para simplesmente chegar, colocar, né? Eu vou colocar na ponta aqui, vedar para não ficar vazando e seguir com a manutenção. E depois, claro, ver questão de vazamento, se não houve nenhum erro, enfim. Mas no geral, isso aqui geralmente já com essas questões já resolve esse problema aqui. Bom, seguindo então para mais uma parte aqui, a parte já de montagem, finalização e regulagem. Então ela está aqui, ela está sem a parte do miolo do mecanismo, tá? Esse mecanismo, a gente consegue dividir ele, esse específico, né? Tem uns que não dá, mas esse aqui, tanto o anterior, a gente consegue desmontar, o que fica melhor para fazer a montagem, tá? E aí aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção, minha mãe sempre bota uns seus produtinhos aqui, né? E isso aqui é a hora que eu soltei esses parafusos aqui, que esses dois parafusos aqui, esse aqui e até esse mais azulado, são os que fixam a caixa acoplada no vaso propriamente. Então, né, sempre se dá uma descarga, fica o fundo ali, pode tirar tampa, isso é normal, né, e é justamente quando fica geralmente vestígio de barro na água, aquelas impurezas da água, é normal acumular, não tem problema, mas produtos de limpeza pode ser um problema para as borrachas. Então, dependendo do produto, às vezes a gente quer usar aqui, ó, aqui ficou interessante, eu até deixei de propósito, para mostrar que pode ser um problema, tá? Então, assim, sempre eu botei o balde aqui, mas eu botei o balde num ponto, a água escorreu para o outro, normal. Então, sempre que for mexer nisso aqui, balde, pano e vai molhar, impossível não molhar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a peça agora aqui, depois eu vou regular a boia. Esse modelo de boia tem duas regulagens. Tem uma regulagem aqui em cima, vamos ver se eu troco a mão aqui. Ó, tem uma regulagem aqui mais fina e tem uma regulagem maior aqui embaixo. Mas isso varia de modelo para modelo, tá? Então essa aqui, deixa eu ver aqui. Ela tem um jeito, dá uma empurrada no pininho, vira para o lado e ó, eu consigo regular ela, tá? Mas isso é muito de modelo para modelo. O modelo anterior só tinha uma regulagem. Essa aqui tem duas, mas isso aqui é conforme a marca, o modelo, tá? Aqui também tem esse modelo na válvula tem uma regulagem do ladrão, né? Que é o nível que eu quero a água aqui. Então essas duas têm que ser reguladas em conjunto, né? Então, ó, esse caso aqui eu viro aqui, puxo para cima, para baixo eu regulo
o meu ladrão, né? Conforme eu quero. E a válvula em si, que é mais essa parte aqui, né? Ali a parte de baixo da válvula, ela também tem ajustes, tá? Então tudo isso aqui tem regulagem, o manual fala, então isso aqui na hora que é montado, tem que ver conforme está a descarga, se quer um pouco mais de água na vazão de 3 litros, se eu quer um pouco mais de 6, um pouco menos, isso aí é gosto da pessoa, certo? E por fim, aqui o que eu falei que às vezes é desconhecimento ou é um problema ali no flexível, ó. Eu falei que tem uma borrachinha, esses flexíveis, todos eles tem uma borracha, essa borrachinha por acaso é preta, mas não necessariamente, pode ser de qualquer cor. Geralmente é preto ou branco e às vezes cinza. Então essa borrachinha por si só já faz a vedação, o que dispensa a fita veda-rosca aqui, nessa peça, tá? Então, isso aqui ou foi colocado por desconhecimento ou que já tem algum problema ali. Agora é que eu vou descobrir, problema ali. Agora é que eu vou descobrir. Até então eu usei isso aqui para não vazar água, estava vazando muito pouquinho, né? Então agora eu vou fazer a montagem e vamos ver se tem algum vazamento, tem que secar tudo aqui, ligar ali e fazer as regulagens aqui para ver se está tudo correto. Por fim, ferramentas. Esse aqui também, eu vou trocar isso aqui que no kit vem com um sisteminha novo. Então eu vou usar o sisteminha novo que está aqui dentro do pacotinho. Esse aqui, deixa até melhor. Então assim, se for mexer nisso aqui, eu particularmente não precisei, consegui fazer tudo na mão. Mas isso depende muito de circunstância para circunstâncias. Então aqui, o ideal sempre é essa chave aqui e um grinfo. Aqui eu não precisei de grinfo, tá? Porque tem essa peça aqui, ó. Às vezes ela não dá, dependendo da chave, aquilo ali é uma chave de bomba d'água, não dá conta, às vezes só um grinfo. Eu por acaso consegui tirar e apertar a peça nova com a mão, tá? Mas é sempre interessante e às vezes dependendo do caso, se estiver muito mal apertado, algum problema, pode ser precisar de um alicate também de pressão, mas eu não precisei, na verdade eu não precisei de nenhuma das duas. Mas isso aí conforme o caso. Eu sempre recomendo ter no mínimo uma chave dessa aqui e um grinfo para fazer esse tipo de serviço aí. O alicate não necessariamente, só se realmente tivermos problema, tá? Porque se eu precisar de um alicate desse aqui para desapertar ou apertar qualquer conexão ali, tem alguma coisa muito errada. Aparentemente tudo certinho, de vez em quando passa uns motoca aqui, nenhum vazamento, a princípio, se a gente passa um pano, verifica com a mão, né, se está tudo certinho, então não foi usado fita veda-rosca, como eu disse, não tem necessidade, deu tudo certo aqui tem ainda tem que passar um paninho ali, meio como suja, né, no caso ali é bom, eu vou passar um paninho. Então também os dois parafusos de plástico, um desse lado e um do outro, que seguram a caixa, também não tem vazamento. Não tem nenhum vazamento entre a caixa e o vaso, tá tudo certo. Claro que isso aqui é uma coisa que se monitora ainda por um tempo, mas a princípio tá tudo certo. Como eu disse, na hora que eu montei aqui, eu ainda tive que... Aqui deu uma afrouxadinha, eu não estava muito bem apertado, eu ainda apertei. Mas basicamente tudo isso aqui se aperta com a mão, dificilmente vai precisar de chave, não precisa de muita força disso aqui, não se deve usar muita força. Então o uso de chave é mais para desmontar, que geralmente fica mais apertado, é normal, porque se tiver que usar muita força, alguma coisa não está certa. Alguma rosca está espanada, alguma peça está com problema, tem uma incompatibilidade às vezes de marca de peça diferente, não casa muito bem, é normal, né? E aqui está tudo certinho, e como eu disse aqui, aparentemente as regulagens estão boas, agora eu tenho que ver como é que está aqui a questão da descarga de 3,6 litros, com acabamentinho bonitinho. E a válvula aqui, a princípio tudo certo, né? Então, ela funciona aqui por elevação como toda boia, né? Ó, talvez dê de ouvir o barulhinho. Eu vou tirar aqui a mangueirinha, ó. Essa mangueirinha aqui fica no meio, que é aquela água que logo após que a gente dá a descarga, ela fica correndo, então ela fica aqui dentro, aí depende do modelo, né? Esse modelo, por exemplo, é um ganchinho, então varia conforme o modelo de boia, de descarga, isso aí é muito relativo conforme a peça, mas enquanto ela está dando a descarga, ela faz isso. Então eu testei, parou, tudo certinho, né? Tem o ladrão aqui, aparentemente está bem regulado, mas como eu disse, aí as regulagens dependem muito de peça para peça, mas no modo geral ficou tudo certinho. Só tudo funcionando bem. Eu vou finalizar então dando uma descarga e fazendo um último registro aqui. Então, aqui é a descarga total, né?
falei, ela é dividida em 3 e 6. Então, um detalhe, enquanto a caixa ela vai enchendo, agora deu a descarga, tudo, enquanto ela vai enchendo, é normal que tenha essa água aqui, ó. Isso aqui faz parte do sistema, que é aquela água daquela mangueirinha que eu falei. O que acontece? Isso tem que parar quando a caixa termina de encher. Então, daqui a alguns minutos, quando ela parar de encher, não pode ter essa água aqui e nenhum vestígiozinho de água aqui, tá? Isso tem que fechar por completo. Se não fechar por completo, temos problema na boia, que foi a peça aqui que realmente aparentemente não, essa peça estava com problema, a válvula aqui que talvez não tivesse, mas como foi me relatado que estava meio trancando, eu também troquei. Claro, depende de modelo para modelo. Esse aqui, o sistema de controle é aqui. Então, às vezes, né, aqui ele tava, o problema dela era não tá deixando entrar água. Então, conforme mexia aqui, ela liberava a água ou não. Só que o problema mais comum é justamente o vazamento. Então, ela não fechar por completo. Então, às vezes, numa emergência, o ideal sempre é trocar a peça. Mas, pô, tá longe, é final de semana, não tem nada aberto, ou enfim, qualquer coisa, né, de noite, de madrugada, sei lá. Aqui tem uma borracha. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é uma borrachinha. Então, às vezes, fica sujeira nessa pecinha ou aqui, que é muito comum na entrada de água, sujeira. Então, às vezes, aqui, uma simples limpeza, às vezes, já resolve o problema. E, às vezes, pode resolver praticamente definitivo, tá? Então, numa emergência, claro, tem que mexer com cuidado. Se fizer força, às vezes, não tiver o jeitinho, pode quebrar. E aí quebrou, não tem jeito, né? Vai ter que fazer. Então é um tipo de serviço que, se for para fazer, tem que fazer com certo carinho, para não ter problema, tá? Mas isso é nesse tipo aqui. Varia muito de modelo para modelo. Nesse modelo é assim, outros modelos vai ser de outra forma, tá? Ó, então enquanto a caixa enche, ó, é normal que fique assim. Daqui uns minutos ela tem que parar por completo, não pode ter nada, porque senão essa aguinha vazando ou é um problema na boia, ou é um problema na própria válvula também, que daí a boia, obviamente, mesmo que esteja boa, ela nunca vai fechar, porque a água não chega no limite para fechar.